Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a cura do corpo através da cura da alma, e hoje vamos falar de astrologia, mensagens dos astros, quais são as características de cada signo e o que o ano 2023 ainda tem reservado para nós. E para isto tudo, para nos explicar isto tudo, trago a Isabel. Olá, Isabel, muito obrigada por estar aqui. Olá, Raquel, muito obrigada pelo convite. Estou A muito Is- feliz de estar aqui consigo. Muito obrigada. A Isabel foi a primeira pessoa que me fez o meu mapa astral e foi há muito pouco tempo, foi há um ano e pouco, 2022, não foi? Sim, acho que no início, sim. Sim, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia muito bem o que é que era e da minha experiência, mas a Isabela é que vai ser a pessoa a explicar isto tudo. Acho que nós sabermos e termos noção do que é o nosso mapa astral, nos dá tantas informações poderosas e acho que é uma ferramenta de autoconhecimento assim fantástica, mas a Isabel já nos vai explicar tudo. Primeiro que tudo, e é a minha primeira pergunta que eu trago sempre para conhecer um bocadinho melhor do outro é: quem é que é a Isabel? Bem, isso é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Como se costuma dizer. Acho que ainda estou a descobrir quem sou. Mas resumidamente tenho 49 anos, tenho um filho de 19 anos e começo por essa parte, porque a maternidade é muito importante para mim e foi um dos fatores que me levou a fazer transformações significativas na minha vida. Sou muito curiosa, gosto de aprender, gosto muito de pessoas, gosto muito de conhecer mais profundamente as pessoas e a mim principalmente, que me ajuda nesse relacionamento. Gosto de viajar. Eu sou, de facto, uma apaixonada pela vida. Acho que sempre fui, mas nem sempre o expressei. Ou seja, sempre se calhar fui mais contida do que sou agora nestes últimos tempos. E, portanto, tudo que é novo, que me faz aprender e desenvolver, é um pouco o meu caminho. E acho que é assim que me descrevo. Ok, boa. E depois para percebermos um bocadinho quem é a Isabel até a Isabel atual, do bocadinho que conhece a Isabel atual, como é que foi a infância, assim, barra, a adolescência da Isabel, como é que cresceu, onde é que cresceu, família, amigos, assim um bocadinho de tudo. Muito bem. Então, eu acho que quando me fazem essa pergunta, ou quando me faziam essa pergunta, eu dizia sempre que a infância e a adolescência foram sempre, correu tudo bem, tudo fantástico. E não é que não tenha corrido, mas à medida que nós nos vamos conhecendo, vamos perceber mais profundamente aquilo que nós fomos passando na vida e aquilo que nos leva ao caminho onde estamos. Então, os meus pais são de uma terra no Ribatejo, que é Alpiarce. A minha família nuclear são os meus pais e um irmão mais novo, mais velho, de 9 anos. E eu diria que uma das coisas que mais me marcou teve a ver com a profissão do meu pai. O meu pai era construtor civil e, pela profissão, era obrigado, entre aspas, a mudar de casa de mais ou menos de ano a ano, porque acabavam os projetos e ele tinha que começar. E nós, família nuclear, tínhamos a possibilidade de ir com ele. E isso para mim acabou por ser muito marcante, porque eu acabava por estar menos de um ano em cada terra. Eu hoje consigo entender que isso me levou aqui a alguma dificuldade de enraizamento, porque eu achava que estava sempre no partir, eu nunca lá estava, não é? Portanto, meu pai chegava a casa e dizia assim: Olha, temos outro projeto, vamos embora. Então, a gente fazia as malas, fazíamos tudo e íamos embora. Na altura não tinha muito consciência, mas acabou por me trazer algumas marcas. E essa questão do enraizamento que eu estou a dizer, só percebi muito mais tarde, que é, eu estou sempre no partir, ou estava sempre no partir. Portanto, tinha alguma dificuldade em me ligar às pessoas e aos sítios e aos locais e às casas,
Eu não achava que isso me causava nenhum desconforto, mas na verdade, principalmente em termos de relacionamento, acaba por causar, não é? Porque se eu nunca lá estou, se não estou-me a entregar, acabo por estar de passagem. Portanto, eu diria que na minha infância isso foi o que me marcou mais, o facto de estar sempre com a casa às costas, como nós gostávamos de dizer. Acho que me trouxe muita coisa boa, não é? A capacidade de adaptação, conhecer novas pessoas, o reagir bem às surpresas, mas também teve a outra parte de sentir que não pertencia a lugar nenhum. E isso acabou por me trazer aqui algumas marcas que vou trabalhando ao longo da vida. No caso mais da adolescência, eu depois parei na terra dos meus pais a partir dos 10, 11 anos, e aí tive outra mudança grande na vida, que foi a minha família nuclear separa-se, não porque haja uma separação de casamento, mas porque o meu pai precisou de continuar a trabalhar fora, a minha mãe teve que regressar para ajudar uma avó que estava doente, e o meu irmão entra na faculdade nessa altura. Portanto, de repente os quatro passamos a dois, num meio que eu não considerava a minha casa, não, achava que não tinha nada a ver comigo, e aí tive que crescer um pouco depressa, porque acabei por assumir muito mais responsabilidades do que aos 10, 11 anos eu estava preparada para, o que me tornou se calhar demasiado séria e demasiado responsável, talvez antes do tempo. E eu, olhando para, como disse Raquel, estou com 49 anos, olhando um bocadinho para trás, eu diria que esses são os dois momentos marcantes da minha vida, que foi a casa às costas e depois, de repente, de uma forma radical, assentar no mesmo sítio durante alguns anos, sozinha com a minha mãe, e sem a estrutura toda, porque estava ausente. E isso acabou por me deixar aqui algumas marcas, muita aprendizagem, mas senti-me meio perdida nessa altura, então a forma de o fazer foi crescer muito depressa em termos emocionalmente. Eu diria que foi essa parte. Depois ficou a viver nesse local durante alguns anos. Fiquei a viver até aos 18, depois, na altura, sempre com muito foco de estudar, ir para a faculdade e sair de lá, na verdade. A terra sempre me tratou muito bem e eu tenho lá raízes familiares, mas eu, no fundo, gostei muito de andar de um lado para o outro e eu gostava muito do conceito de cidade e do conceito de tudo a acontecer ao mesmo tempo e de facilmente ir para qualquer lado. Sempre gostei muito da parte lúdica, sempre gostei de cinema, de teatro, de bailado e, de facto, era um meio pequenino que não me permitia ter tanto acesso a isso. Portanto, eu fiquei lá até aos 18, depois aos 18 rumo para Lisboa e voltei a sentir uma liberdade muito grande, identifiquei-me total e estou cá até hoje. Portanto, eu vim para cá estudar, acabei por estudar, acabei por casar, por ser mãe, por trabalhar cá, e nunca mais pensei em voltar. Portanto, vou lá com regularidade, claro, visitar a minha família, mas nunca mais pensei a voltar. Identifiquei-me muito com o estilo cosmopolita de Lisboa. Eu gosto muito da cidade, de facto, eu não vivo em Lisboa, vivo nos arredores, vivo em Queijas, que é uma vila pequena no concelho de Oeiras, mas que estou a 15 minutos de Lisboa, e gosto muito de viver cá porque rapidamente tenho acesso a tudo e se me quiser também isolar, não é? Também tenho, é uma vila pequenina, pacata, no meio da natureza, portanto também é muito tranquilo. Então, em termos, agora para voltar aqui um bocadinho ao enraizamento, eu estava a dizer que sentiu que neste tempo todo não se conseguia enraizar, mas em termos de local agora está enraizado, ou após ter ido para Lisboa, continua a não sentir esse enraizamento em termos de local para viver. Demorei algum tempo em Lisboa, mudei muitas vezes de casa também, pelas Ah. circunstâncias, porque estava a estudar, portanto em Lisboa mudei 4 a 5 vezes de casa também. E sempre mal às costas. E curiosamente, quando cheguei a Queijas, vim para cá na altura porque queria um local mais sossegado para ser mãe e uma casa que tivesse outras condições. E esta é a casa na minha vida toda que eu estou há 19 anos. Portanto, eu nunca tive tanto tempo numa casa e acabei por encontrar aqui as raízes. Na verdade, demorei algum tempo a fazer as pazes com a casa, com a minha ligação com o lar durante muitos anos. Eu só vinha dormir a casa. Na minha vida profissional, eu passava muito tempo fora e acabava sempre só por viver a casa. À medida que fui trabalhando sobre mim, conhecer-me, trabalhando a minha energia feminina, que tem a ver com a casa, tem a ver com o lar, acabei por fazer as pazes com a casa e de facto estou cá há 19 anos, não penso mudar, se tiver que mudar, mudarei obviamente, mas hoje sinto que esta é a minha casa como nunca senti em nenhuma das casas, nem a casa dos meus pais eu senti como a minha casa, esta é a minha casa e portanto sinto-me muito segura cá.
Mas foi um processo, não foi de um momento para o outro. Portanto, achei que estou cá um ano, dois, depois vou-me embora outra vez. Mas não, acabei por ainda cá estar e, portanto, hoje considero que encontrei a casa, sim. Interessante, eu estou a ouvir e estou a ver onde é que isto se aplica na minha vida. É tão interessante, por isso é que eu adoro estas conversas. Como é que a astrologia depois entra na sua vida? Agora, voltando só um bocadinho atrás, infância e adolescência, teve algum processo na sua vida que precisou de olhar mais para dentro, ter mais consciência? Aqui há uma coisa mais espiritual que entra na sua vida, ou não? Não, acaba por entrar muito mais tarde. Eu sempre tive um lado curioso mesmo na espiritualidade, mas muito medo. Na verdade, tinha muito medo de saber mais. Sempre me considerei que era intuitiva, eu sabia o que era a intuição, sentia a intuição, mas tinha muito medo, até porque tudo o que eu ouvia. Minha mãe tem um lado místico muito forte, mas que me assustava um pouco. E então acabava sempre por atrair para o meu ciclo de amizades pessoas ou muito religiosas ou com uma parte espiritual já muito desenvolvida, e eu estava próximo, mas não queria saber muito, não é? Estava lá, mas não queria saber muito, sentia-me bem, mas estava bem assim. E eu passo por duas fases marcantes na vida, já mais tarde, portanto, eu aos 30 anos sou mãe, um, e a maternidade mexeu imenso comigo. Eu tinha e tenho um forte direcionamento profissional, trabalhava muito, gostava do que fazia, e tinha quase a vida toda virada para a parte profissional. Não era toda, mas uma grande parte do meu tempo e da minha disponibilidade. Com o nascimento do meu filho, foi uma criança desejada, um parto preparado. Um, não consegui gerir as duas fases da minha vida, não é? O lado cuidador, protetor, que queria ser mãe e queria ter essa parte pessoal do casamento, o filho, e a parte profissional que eu não sabia equilibrar com essas duas partes. E as duas faziam parte de mim, e eu tive ali um momento que me senti muito perdida, muito confusa, muito cansada, e que aí procurei ajuda, e o meu primeiro contacto foi até com Reiki, portanto, porque pessoas próximas de mim que me conheciam percebiam que eu estava ali numa fase de limite, de cansaço físico e mental. Foi através do Reiki que eu comecei a abrir mais este meu lado, primeiro consultas a fazerem, depois fui tirar o curso, e depois, passado 3 anos, aqui na média idade, aos 33 anos, tenho um divórcio inesperado. E aí senti que tudo o que eu tinha planeado e tudo o que eu sabia tinha deixado de saber, e foi aí que eu fui à procura de ajuda, e aí sim entra a astrologia, sempre através de amigos que me levam a pessoas que me ajudaram imenso. E é aí que eu tomo o primeiro contacto. O primeiro foi mais em termos energéticos para me equilibrar, e foi muito o Reiki, e foi fundamental em todo esse meu processo. O meu princípio foi o Reiki essencial, e a astrologia entra nesta fase para eu me conhecer melhor. Eu achava que me conhecia lindamente, Raquel, que sabia tudo, tinha a vida toda planeada, e não de todo, não, é? Não de todo. Eu conhecia aquilo que eu me dava a conhecer, ou a máscara que eu queria que as pessoas conhecessem, não é? Portanto, a astrologia entra aí como uma tentativa de me ajudar, e ajudou-me bastante, e depois comecei a abrir e comecei a procurar ali muitos livros, fiz muitos cursos, até que tomei a decisão, passado 1 ou 2 anos, de ir mesmo estudar mais profundamente a astrologia, sempre numa perspectiva pessoal, para mim, de desenvolvimento pessoal, de me conhecer, saber quem era eu na maternidade, saber quem era eu nos relacionamentos, saber como é que eu poderia equilibrar mais o meu lado profissional, que era forte, verdade, e está muito mostrado na astrologia, mas que eu fizesse isso sem qualquer tipo de culpa, não é? Culpava muito de ter aqui esse foco. Eu não era nem sou uma orcaólica, mas de facto, às vezes, quando em convívio, via o meu foco era muito virado para a parte profissional, não é? E depois sentia-me culpada por isso. E, portanto, durante todos esses processos, não é, mentais e emocionais, a astrologia deu-me aqui uma estabilidade muito grande de me conhecer e, principalmente, mais do que a conhecer, aceitar-me como sou. Não é? Primeiro, nós temos que nos conhecer. Mas depois também temos que aceitar como sou. Ok, eu sei como é que sou, mas não gosto desta parte de mim, ou não gosto desse lado.
Não, a gente, primeiro para integrarmos e para termos uma vida harmoniosa, temos que aceitar, não é? Há partes de nós que a gente não vai gostar, não é? Que é o que se chama a nossa sombra, mas faz parte de nós somos duais, portanto não há forma de fazer diferente, não é? E, portanto, foi através dessa linguagem, que é uma linguagem simbólica, não é um oráculo, não vai dizer o futuro, é uma ferramenta de autoconhecimento. E, portanto, é assim que eu vejo a astrologia, não é? Eu não vejo a astrologia numa perspectiva futurista, de todo. É claro que nos explica caminhos e tendências, mas não nos diz o que é que vai acontecer, não é? Ou não nos diz o que é que tens que fazer. Isso de todo. É porque isso é nosso, não é? Somos nós que temos que, é assim que eu vejo e é a minha perspectiva. Poderá ser uma crença, mas para mim faz sentido e eu estou tranquila com isso. Passa por aí. Quando fez a sua consulta de astrologia ou quando começou a estudar um bocadinho mais astrologia, conheceu alguma parte de si que a surpreendeu ou que não tinha tanta consciência dela? Sim, eu achava que era muito resistente à mudança, achava que era, porque tinha muito medo, não é? Tinha muito medo de mudar o que era o novo. Eu sou daquelas pessoas que nunca tinha feito nenhuma consulta de tarô, nada de futuro, não queria saber. E que, até por estar também há muito tempo na mesma empresa onde trabalhava, achei que era muito resistente à mudança e uma das características muito visíveis lá no mapa, na leitura, era que eu tinha muita capacidade de iniciar projetos, de começar, de partir para o novo, de abrir caminhos, e eu não me identificava de todo com essa característica, não a reconheci em mim, e na altura aquilo não me fez muito sentido, e hoje estou totalmente integrada com isso, e é verdade. É claro que eu sou uma pessoa que preciso de segurança, principalmente emocional, e portanto não vou de cabeça, mas vou. Ou seja, eu preciso e vou. Isso foi uma das características que falou muito comigo, e depois o lado espiritual lá estava muito patente, que era um dos meus caminhos de vida, desenvolvê-lo. Não que eu não tenha aceite, mas foi uma surpresa a intensidade como me disseram e depois como aconteceu. Isso foi uma surpresa muito grande, porque se eu sou emotiva, tenho um lado racional também muito forte e, portanto, conjugar essas duas coisas às vezes não é fácil, cria uma tensão interior muito grande e todos nós, uns são mais espirituais, outros são mais racionais, mas nós temos as duas coisas, não é? E, portanto, o mapa deu-me essa informação, ajudou-me imenso a lidar comigo nos relacionamentos, não é? Nos relacionamentos amorosos, a conhecer aqui a minha parte mais vulnerável, e isso foi fundamental, não é? Para fazer as pazes comigo própria. Eu acho que toda a informação não só me foi útil, como me fez ser mais receptiva, ou seja, tornar mais vulnerável e aceitar isso dentro de mim, não é? Porque a gente tem uma máscara sempre de muita fortaleza, conseguimos tudo e que somos as super mulheres e os super homens também, mas as mulheres têm muito essa característica vincada, e aceitar a nossa vulnerabilidade, ou seja, eu nesta área da vida preciso trabalhar, preciso de aceitar que sou mais dependente, mais insegura e está tudo bem. E, portanto, deu-me muita informação que me ajudou imenso. Ajudou-me e ajuda-me imenso. A astrologia continua e o mapa é só tem inúmeras leituras em vários estágios, não é? E, portanto, nós, cada vez que olhamos para o mapa ou cada vez que fazemos uma leitura, trazemos sempre nova informação connosco. Cada vez vamos aprofundar mais, não é? Trazemos sempre mais informação. Agora voltando aqui para a parte dos signos e um bocadinho aquilo que eu acho que quase toda a gente tem acesso a isto é, pegamos numa revista ou pegávamos e a primeira coisa que nós íamos ver eram as previsões dos signos e nós resumíamos, pelo menos isto era a minha crença quando era mais nova e nós resumíamos que a astrologia era aquilo, tinha um signo, por exemplo, o meu signo era Capricórnio, ia lá ver e achava que, ok, isto adapta-se a todos os Capricórnios. E tem assim as características assim gerais para cada signo, mas na realidade quando nós fazemos o nosso mapa astral, eu às vezes comparo que a minha mãe tem o mesmo signo que eu sou Capricórnio, a minha mãe é Capricórnio também, com um dia de diferença. E eu acho que nós temos características assim, algumas opostas, outras, outras ok, mas algumas que eu acho que somos opostas. Então, isto para dizer, dentro do mesmo signo,
as características, há características similares, mas depois a pessoa pode ser bem diferente de outra dentro do mesmo signo. Consegues explicar um bocadinho como é que é isto? Sim, ou seja, nós somos seres muito complexos, né? Somos um conjunto da nossa história de vida, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa aprendizagem. Em termos astrológicos, o signo é só o signo solar. Nós geralmente dizemos o signo, que são os 12 signos, o carneiro, o peixe, o touro, o caranguejo. Isto é o nosso signo solar, ou seja, é onde o Sol estava posicionado em termos de constelações no momento em que nós nascemos. E isso dá-nos alguma informação muito importante, dá-nos a nossa parte, as nossas características essenciais, inatas, com as quais nós nascemos, aprendizagens que quem acredita trazemos de outras vidas, quem não acredita, é aquilo que já vem connosco, a nossa luz, o nosso poder pessoal, onde se vê também a nossa liderança, se vê também a relação com o nosso pai, o nosso lado masculino, porque todos nós temos um lado positivo e um lado masculino, portanto, o Sol dá-nos informação muito importante, mas não abarca a personalidade toda. Por isso é que, quando fazemos o mapa, temos muito mais informação, mas mesmo se não fizermos o mapa, se eu tiver, souber o Sol da pessoa, o signo, se eu souber onde está a Lua, e se eu souber onde está o ascendente, já me dá aqui uma perspectiva muito geral de quem é aquela pessoa que está à nossa frente. Enquanto o Sol é as tais características essenciais, e portanto o caso da Raquel, que é Capricórnio, e da mãe, que é Capricórnio, há partes que vocês são parecidas, não é? Porque em termos estruturais há características bases, são um signo de terra, são um signo cardial, portanto há aqui o lado da estrutura é importante, o lado responsável é muito importante e é comum, o lado também da parte profissional ou da imagem que deixamos ao mundo em termos daquilo que nós temos de fazer também é estrutural, mas não chega, porque nós temos outras partes de nós. Portanto, enquanto a Lua, por exemplo, onde temos a Lua no nosso mapa astral, fala do nosso lado sombra, mas não numa perspectiva negativa, mas fala do lado que nos causa inseguranças, das nossas emoções, daquilo que nós tentamos esconder, até temos maturidade suficiente para lidar com as duas coisas, fala muito da relação com a mãe, fala da maternidade, fala do lado feminino. Portanto, essa parte também é muito importante para designar a personalidade da pessoa. E depois temos a terceira parte, a tríade é constituída pelo Sol, a Lua e o Ascendente. E o Ascendente tem a ver com o nosso corpo físico, tem a ver como nós nos apresentamos aos outros, como andamos, como nos mexemos, às vezes até como vestimos, aquilo que o outro vê de nós. E, portanto, e nem sempre o outro vê de nós aquilo que nós somos na essência. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós temos máscaras, umas que criamos por proteção, outras que nem sabemos que são máscaras. E, portanto, se eu souber essas três características, já me dá uma ideia da pessoa que está à minha frente. Só o signo não é suficiente. E depois o mapa, além desses três, fala-nos dos relacionamentos, fala-nos da nossa questão de aprendizagem, fala-nos o nosso mar da forma como trabalhamos, exercemos também a nossa liderança. Portanto, quanto mais informação temos, mais fácil é nós nos identificarmos como um todo. Portanto, o signo, sim, há características semelhantes em todos os signos de água, em todos os signos de terra, mas são características pontuais, ou seja, são palavras que nem sempre dá para fazer frases, digamos assim. Quando sabemos mais informação, então a imagem aí começa a fazer sentido e dificilmente a pessoa não se identifica com a leitura global. Muitas vezes pode não querer aquela leitura. Né? Acontece muitas vezes. Não, eu não sou nada assim, não, eu não concordo nada com isso. Isso pode acontecer e às vezes acontece, depende do nível da maturidade da pessoa que nós estamos a falar, maturidade emocional. Mas o signo serve, e aquilo que aparece nas revistas, não é? Todos nós começamos por isso. Primeiro são trânsitos diários, são movimentos muito pequenos que geralmente dão para 3, 4 dias que os planetas vão fazendo no Sol. E são tendências muito globais, portanto, aquilo quase encaixa a toda a gente. Mas se a gente quer trânsitos mais específicos ou previsões mais específicas, temos que ir ao nosso próprio mapa, não é? Porque aquilo é geral. Por exemplo, na revista Maria, não sei, a Raquel é mais nova que eu, não sei se ainda apanhou a revista Maria. Apanhei, sim, apanhei. Sim, sim. Sim.
Na revista Maria. Então, esta semana vai conhecer uma nova pessoa, o segmento do relacionamentos vai estar ativo, esteja atento, por exemplo. Isso não está, nem é mentira, nem está totalmente mal, mas aquilo tem uma interpretação muito mais vasta. Provavelmente, os carneiros ou os capricórnios que estão a ler aquilo, essa informação diz mais. Pode conhecer uma nova pessoa, não tem nada a ver com relacionamentos, pode ser uma forma da pessoa estar mais aberta naquela semana, mais suscetível e, portanto, tem mais facilidade em se relacionar com os outros. Pode ser ela própria que melhora a relação com ela, ou seja, estar mais receptiva com ela própria, mais tolerante, mais amorosa com ela própria. A gente tem que depois olhar a tudo, não é? Para que aquilo depois se encaixe exatamente naquela pessoa. De uma forma geral, aquilo de facto é vago e não acrescenta muito. Por isso é que depois o mapa nos dá toda a outra informação. Mas aquilo não está mal, nem, se as pessoas forem éticas, não é? Aquilo não está mal feito. Aquilo, de facto, as pessoas que nasceram naquele período do tempo, naquela altura, estão com maior probabilidade de acontecer determinadas coisas em áreas da vida. Mas não encaixa em cada um, ou não é suficiente para encaixar em cada um, porque às vezes há energias que são conflituosas. Portanto, esta está aberta, mas esta está fechada. Portanto, é ali na interação que depois nós tiramos a informação para perceber o que é que estamos a viver no momento. Eu não sei se me fiz explicar nessa Sim. parte. Sim? Eu agora estava a ouvi-la e queria fazer uma pergunta, mas depois disse uma coisa e agora surgiu-me outra questão. Uh, o mapa astral pode nos dar informação, e corrija-me se eu estiver a dizer alguma coisa de errada, que é ter mais probabilidade, ou seja, ou ter como é que disse há pouco, de ter, Tendência? não era bem esta a palavra que eu queria usar, mas pronto, vamos usar essa palavra. Eu, agora não me está mesmo a surgir aquilo que falou, mas, por exemplo, termos durante o ano ver o nosso mapa astral e dizer assim, olha, este ano tem mais tendência a... Mas isso não é uma coisa fixa, certo? Portanto, o meu livre-arbítrio pode-me levar eu a ir para um outro lado, certo? Certo. Eu acredito em livre-arbítrio, não só porque me dá serenidade, é uma crença, não deixa de não ser uma crença, mas não só porque me dá serenidade e porque ao longo da vida os exemplos e as experiências que eu tenho tido não me fazem acreditar o contrário. Portanto, o que acontece ali, principalmente na astrologia ou nas previsões da astrologia, nós chamamos os trânsitos astrológicos, Era isso que eu são queria dizer, o tendências. trânsito. Era isso. Exatamente. São tendências, são probabilidades de determinados eventos acontecerem naquele período de tempo. Mas esses eventos são de facto uma forma lata, ou seja, imagina que está a ter um trânsito na casa do trabalho e esse trânsito é um trânsito de transformação. Esse trânsito quer dizer que naquele período, no mapa daquela pessoa, a área do trabalho vai mexer, vai-lhe apresentar dilemas, vai-lhe apresentar desafios, em que pode ser uma mudança de emprego, pode ser até um despedimento, pode ser uma mudança dentro do próprio emprego, da própria empresa, pode ser ali uma insatisfação geral até atingir um limite em que a pessoa toma a decisão até dela sair. Portanto, as interpretações são variadas. O que acontece é que, naquela área da vida, a pessoa deverá, ou eu aconselho a estar mais atenta, porque as oportunidades podem surgir, e se a pessoa estiver na azáfama do dia a dia e com as preocupações constantes, poderá não dar a devida atenção ali a oportunidades que podem surgir, que podem ser oportunidades físicas de acontecer, oportunidades internas de transformação da pessoa. Mas a pessoa faz o que quiser com aquela informação. Eu costumo dizer nas consultas individuais que é como eu amanhã disser, olha, amanhã está uma probabilidade enorme de chover. E a pessoa, com essa informação, toma a decisão que quer. Por exemplo, se não quer apanhar um único pingo de chuva, não vai sair de casa, fecha os stores, fecha as janelas e fica em casa. Se quiser sair, pode escolher ir toda apetrechada, com galochas, guarda-chuva, com gabardine, e pode sair. Ou então pode sair sem nada e lavar a alma com a chuva. A pessoa tem sempre escolha. É claro que a minha escolha pode me levar a caminhos mais ou menos fáceis de trilhar, mas é uma escolha. Não é? Há vários caminhos para eu chegar àquele sítio. Não é? Portanto, eu posso escolher qual é o caminho. Eu até posso querer ir para um caminho mais difícil, está tudo bem. O que nós aconselhamos em termos de astrologia é dizer, olha, aqui poderás ter mais alguns obstáculos,
levo um mapa, não é? Levo um mapa. Aqui o caminho está limpo, podes ir mais à vontade e podes te focar noutras coisas, mas há sempre livre-arbítrio e os trânsitos, nós todos os dias estamos a mudar o nosso futuro, não é? Com todas as decisões que tomamos. Portanto, quanto mais eu estiver preparada, mais a intensidade dos trânsitos se dilui, não é? Estou preparada, estou à espera e estou a trabalhar sobre mim, não é? Portanto, eu nunca vou dizer, não o faço de todo, que a pessoa vai ter uma doença grave, que está próxima do seu fim de vida. Não, mas posso aconselhar assim, olha, eu mais ou menos neste período a tua saúde vai estar um pouco mais suscetível, o teu sistema imunitário poderá estar mais enfraquecido, se calhar é uma boa altura para consultares o médico, fazeres os teus exames regulares, estar atento ao que ele te diz, a fazer exercício, portanto, a saúde vai mexer naquela altura. Não tem que ser nada grave, mas se a pessoa puder se ir preparando, quando lá chegar, está mais preparada para lidar com o desafio que vai ser, ou às vezes evitar mesmo que alguma coisa mais grave possa acontecer. Portanto, há sempre escolha, eu acredito, e é dessa forma que eu faço. Agora, há coisas para além de nós, não é? E que nos condicionam e que vão aparecendo. Mas a gente não pode permitir ter o poder, dar o poder a tudo o resto, quer aquilo que a gente conhece, quer aquilo que não conhece, não é? Para dizer assim, olha, isto aconteceu, a culpa é tua, tu é que me disseste vir para aqui, ou isto aconteceu, foram os astros. Não, a gente tem responsabilidade pelo nosso próprio caminho. Não há como passar isso para os outros. Era mesmo essa a minha questão que eu achava, eu também tinha também tenho essa opinião, mas gosto sempre de perguntar a quem tem mais conhecimento relativamente às opiniões que eu tenho. Agora irmos um bocadinho a Isabel falou aqui dos signos de terra, dos signos presumo que haja signos de terra, signos de ar, signos de água e signos E de de fogo. fogo. Pronto. Sim. Queria que a Isabel, assim, de uma forma assim muito sucinta, não precisa de ser uma coisa assim pesada, mas que nos explicasse um bocadinho quais são os signos de terra, quais são os signos de cada, e depois individualmente explicar a cada signo quais são assim, os pontos mais marcantes de cada signo. Eu vou se calhar dizer a luz daquele signo e qual é que é o lado sombra daquele signo. Ou Ok. seja, quais são as características, não quer dizer negativas, mas as características se calhar a pessoa tem que estar pelo menos mais consciente que as tem, não é deixar de as ter, mas mais conscientes. Serão as mais desafiantes, como nós dizemos, mais desafiantes, pronto. Pronto, ok, é isso. Mais desafiantes. Ok, então fazendo um pequeno resumo, portanto, nós trabalhamos com os 12 signos do zodíaco, eles são 12 e eles dividem-se de facto nos 4 elementos da natureza, da água, do fogo, da terra e do ar. E logo aí há uma primeira divisão, mas os signos que ficam em cada um desses elementos têm já algumas características comuns. Não todas, mas algumas características comuns. O zodíaco começa pelo carneiro, que é o primeiro signo, que é um signo de fogo. E nos signos de fogo nós temos o carneiro, que é o signo inicial, que é um signo de ação, é o signo que abre. A astrologia, o ano astrológico começa em março, começa com a primavera, e portanto começa com o signo de carneiro. É o rompimento, é a abertura, é a primeira energia, portanto é a energia inicial mais básica, daí que é muito relacionada com a agressividade também, porque é o início, não é? E geralmente o início tem que haver um estrondo, não é? Haver um rasgar, não é? É assim no parto, é assim no Big Bang, funciona dessa forma. Então, nos signos de fogo, são signos sempre relacionados, são pessoas sempre ativas, ou seja, os signos de fogo são o carneiro, o leão e o sagitário, e esses três signos têm em comum sempre a parte física, a ação. São sempre pessoas onde a necessidade de fazer coisas, de acontecer, e muitas vezes do corpo físico também fazer atividade, é muito grande. Portanto, signos de fogo têm um lado extrovertido, são virados para o exterior, têm um lado extrovertido, têm um lado alegre, têm um lado do fazer acontecer.
E depois eles têm energias diferentes. Enquanto o carneiro é o signo do início, tem uma energia mais básica e associada mais à impulsividade, os outros signos depois têm características diferentes. Por exemplo, eu diria que 3 características essenciais do carneiro têm a ver com essa ação, com o dinamismo, com a ser proativo e ter esse lado extrovertido. Isso diria que são as 3 primeiras características mais essenciais do carneiro. E depois tem o seu lado sombra, onde essa impulsividade às vezes não é levada da melhor forma, porque está sempre a amarrar, não é? Portanto, está sempre a amarrar e nem sempre espera pelo momento certo e vai. Acaba por vezes ter um lado agressivo, é pouco polido, como eu costumo dizer. Às vezes não quer dizer que ele não tenha razão, não quer dizer que ele não seja assertivo, mas às vezes não escolhe o momento certo e às vezes é demasiado bruto, pouco polido e pode mesmo vir a ser agressivo fisicamente. E tem um lado muito egocêntrico. É o primeiro, acha que está cá só ele, e então tem um lado muito egocêntrico. Pessoas com signos de fogo, e principalmente carneiros, geralmente, dependendo do resto do mapa, são pessoas muito ligadas a atividades físicas. Portanto, a Raquel, que trabalha com muita gente, pode ter muitos carneiros ou ter pessoas com Marte em carneiro, quem faz muito exercício físico. Não é o normal, o regular, mas quem faz muito, quem se torna profissional disso, geralmente tem ou o Sol em carneiro ou o Marte em carneiro. É muito visível. As forças de segurança pública, as polícias, os tropas, têm sempre um carneiro muito forte no mapa. Muito. Pode ser o Sol, pode ser o Marte, mas ele está sempre muito ativo. Se formos ao segundo signo, que é o Leão, é um signo mais ligado à criatividade, é um signo fixo, é um signo que espera para ver, digamos assim, é ligado à ação, mas espera para ver, e a ação dele é uma ação muito mais criativa. São pessoas, os leões mais autoconfiantes, geralmente são também muito criativos, têm sempre algum dom artístico, ou para a música, ou ao manual, ou para a dança, têm sempre aqui um lado muito artístico, são geralmente muito autoconfiantes. O leão é o rei da selva, portanto, quando ele chega não precisa dizer que chegou, toda a gente sabe que ele chegou, e tem um lado muito generoso. Os leões gostam de ajudar e dar as coisas. Depois tem a sua sombra, não é? Tem também uma parte mais egoica, não é? O leão só se vê a ele, realmente são pessoas vaidosas, são pessoas muito arrogantes, porque só veem a visão delas. Muitas vezes as pessoas acham os leões, além de serem o rei da selva, mas que são demais, não é? Que enchem a sala toda e não dão lugar aos outros. Geralmente são pessoas também com algum orgulho, têm uma boa autoconfiança, mas são muito orgulhosas, às vezes levam isso para o lado menos positivo. E depois vem o Sagitário, que é o último signo de fogo, que é o signo relacionado com a verdade, com a justiça, com o lado aventureiro. É um fogo descontrolado. Geralmente os Sagitários têm muita energia e disparam para todo lado, porque o símbolo é a seta, que é para arranjarem um fogo. E geralmente são pessoas muito aventureiras, muito ligadas à liberdade, muito ligadas à fé, à justiça. O que lhes acontece em termos de sombra no Sagitário é que às vezes são exagerados, ou seja, tudo é demasiado. Às vezes são mesmo, em termos físicos, às vezes são um bocadinho mais gordinhos, porque tudo é muito grande, eles precisam de espaço, e então fisicamente às vezes também acontece, ou tem a lua em Sagitário, passa muito por aí. Eles fervem com pouca água, por isso é que eles são muito exagerados. Como têm muita energia, se os tentam prender, eles disparam para todo lado. Os signos de terra, onde está o seu, que é Capricórnio. Capricórnio é o primeiro signo de terra. A terra, as pessoas que têm os signos de terra são pessoas muito ligadas ao trabalho, são muito produtivas, são muito trabalhadoras, muito ligadas à carreira profissional. Também são práticas, o touro é mais prático, mas elas também são práticas, e são pessoas com quem se pode contar. É através dos signos de terra que a gente consegue concretizar coisas. Portanto, o touro, não é? O touro não, o carneiro abre as hostes, mas depois é preciso lá ir, não é? É preciso ir trabalhar. Então entram os signos de terra. Então, o primeiro signo de terra é o touro, que é muito trabalhador, muito ligado à segurança, precisa muito de segurança para poder produzir, é muito prático e muito ligado à natureza.
mas depois tem muita dificuldade em abrir mão. O lado sombra aqui do touro é às vezes muito ciumento, muito possessivo, tem muita dificuldade em deixar ir e abrir mão. E às vezes são um pouco lentos na mudança, como são resistentes à mudança, aguentam, têm uma capacidade de aguentar maravilhosa que o touro tem, mas retardam o seu processo de crescimento. Os touros demoram Agora fiquei muito tempo. confusa. Está a falar de touro ou de Sim, Capricórnio? touro. O Então, Capricórnio já lá vou. o primeiro signo de terra é touro, não é É Capricórnio? touro. Ah, Capricórnio é o signo cardial de terra, mas em termos de mapa, a seguir ao carneiro vem o touro. E depois o ah. Capricórnio é o signo cardial de abrir, de tomar iniciativa. O touro não toma iniciativa, o touro faz. Alguém toma por ele e ele depois faz. A seguir, nós temos o signo de Virgem, que é de terra também, são pessoas muito ligadas também ao serviço, ao trabalho, mas ao serviço ao outro, são pessoas que ajudam, pessoas dedicadas ao detalhe, ao pormenor, e são pessoas muito servis, estão sempre ali disponíveis para ajudar o outro, mas não olham para dentro delas. Os virgens são ótimos enfermeiros, são ótimos médicos, são pessoas que estão e dedicam a vida muito aos outros, mas por vezes, como racionalizam tanto os sentimentos, não olham para dentro delas, são tipo um bloco, ficam tipo ali muito fechados. São pessoas analíticas, são pessoas eficientes, são grandes trabalhadores. Portanto, as empresas que tenham virgens a trabalhar, virgens puras a trabalhar, podem contar com eles, são pessoas muito eficientes. O lado sombra é esse lado racional, não deixa as emoções virem ao de cima, são muito funcionais, são muito racionais, às vezes são muito submissos, não é? Deixam que os outros abusem deles, e às vezes o desejo de perfeição leva à não ação. Querem tantas coisas perfeitas que levam à não ação. E agora o signo da Raquel e da mãe, o Capricórnio é muito ligado à autoridade, muito ligado às estruturas, à autoridade, à carreira profissional. São pessoas responsáveis muito sérias, muito cedo, são pessoas que crescem muito depressa. São pessoas que, nas brincadeiras, quando eram pequeninas, já tomavam ali a liderança, não por serem líderes, mas por quererem que aquilo corra bem. Um, e são pessoas que, entre aspas, envelhecem muito depressa pelo peso da responsabilidade. Mesmo quando não têm essa responsabilidade, eles põem a mão no ar e arranjam ainda mais coisas para eles fazerem. São pessoas muito confiáveis, são muito bons amigos, mas são mais avessos também à mudança, como o touro. A mudança para eles às vezes tem que ser quase arrancada, senão eles não vão lá. Porquê? Porque querem se sentir seguros e então aquilo que eles conhecem é muito mais fáceis. Agora, são pessoas para deixarem o seu nome no futuro. São pessoas para deixarem o trabalho e deixarem a sua marca. E levam tudo o que é relações funcionais de trabalho ou amorosas muito a sério. Para eles é fundamental. Depois, esse lado mais sombra do Capricórnio é essa seriedade, levam a seriedade ao extremo, divertem-se muito pouco. Às vezes, para eles, tudo é uma obrigação, estão sempre a tentar que tudo esteja bem, que esteja perfeito. Podem ainda ser autoritários por quererem controlar tudo, então podem ser também aqui autoritários, e às vezes têm um lado mais pessimista, é quase o signo mais pessimista do zodíaco, porque veem a realidade sempre com o peso da seriedade. Identifica-se com isso? Algumas coisas sim. E saber se há muda do trabalho, sim. Relacionamentos amorosos e relacionamentos profissionais, sim, com super seriedade. A ver se há mudança, não sei se no meu caso não me vejo tanto nisso, porque já mudei tanta vez. Eu acho que o meu maior medo é ficar num sítio onde eu não me sinta, não Isso é sinta fundamental. pronto. Nesse caso, para mim, não me vejo muito bem. Se calhar noutras fases da minha vida, talvez fizesse sentido. Algumas coisas está a falar agora eu já tenho consciência e própria eu me obrigo. Eu, como sou tão focada no profissional, eu era, não sei se cheguei a ser workaholic, mas eu não me permitia muito usufruir da vida. E hoje já, como eu tenho muito essa consciência, porque revejo aquilo que está a falar, eu já me obrigo, no meu dia de folga, que é um dia por semana, a eu não tocar nada que tenha a ver com trabalho.
Então é uma obrigação que eu É faço. fundamental ter consciência, exatamente. É importante ter consciência e perceber o que não é bom para nós, a gente pode ir alterando, não é? É mais fácil para quem não tem essas características, para quem tem, a gente tem que ir tentando, não é? Tentando, tentando, até a gente conseguir. Isso é fundamental. O Capricórnio consegue avançar na vida, não é? Consegue muitas vezes, são pessoas de carreira e deixarem de facto a marca. Não é que eles sejam resistentes à mudança de não quererem mudar, geralmente vão é com passos seguros. Eles querem, vão é com passos seguros. Não arriscam tanto, nem vão de cabeça. Têm as coisas todas muito estruturadas e planeadas. E a vida depois encarrega-se às vezes de lhes tirar o tapete para eles aprenderem que não precisa de estar tudo planeado, não é? Não precisa de estar tudo organizado. Tem muito a ver. Agora, são pessoas muito estáveis, ou seja, como se pode contar. Isso é fundamental. Aliás, os signos de terra é com a terra que a gente pode contar, não é? Porque os de água são muito emotivos e muito, oscilam muito, os de fogo são demasiado rápidos, a gente nem consegue apanhá-los, não é? E os de ar não concretizam, ficam muito na cabeça, a nível mental, a nível das ideias. Portanto, nós, em termos de grupo de amigos, geralmente temos que contar é com os de terra, que são eles que, se a gente precisar, garantidamente são eles que lá estão, porque são eles que vão fazer acontecer. Por exemplo, quando nós olhamos agora para os signos de água, e começa com o caranguejo, que é o meu signo, depois tem o escorpião e depois tem o peixes, tudo o que é água está muito ligado aos sentimentos, às emoções, e portanto como é a água oscila, não é? Tem muitas mudanças de humor, mudam muitas vezes também de ideias, do que estão a sentir, e perdem-se muitas vezes nessas emoções todas, não é? E às vezes não avançam, não conseguem avançar. O caranguejo, que é o primeiro signo de água, é muito ligado à maternidade, à parte protetora, à parte cuidadora, à família, à casa. Por isso é que há bocado no início da minha história, eu sendo caranguejo, não tendo casa durante aqueles anos todos, ou melhor, tinha casa, mas não era a minha casa ou o meu lar, acabei por me fechar e não deixar que isso me afetasse. E o facto é que isso fazia parte de mim, não é? Faltava-me essa segurança. O lado sombra do caranguejo é agarrar-se demasiado às coisas, apega-se muito, agarra-se muito às pessoas, há muito apego, tem muita insegurança, principalmente a nível das emoções, e depois quer entender a vida só através das emoções, e não é suficiente, até porque as emoções são muito confusas e a gente não consegue sair de lá. Depois temos o escorpião, que são pessoas, é geralmente muito mal visto o escorpião do zodíaco, e é tão injusto dizerem mal do signo do escorpião. É o signo, são pessoas intensas, poderosas, magnéticas, mas o único signo que tem a capacidade de se transformar, de se transmutar. As pessoas do escorpião realmente têm vidas ou inícios de vida difíceis, mas têm toda a capacidade de dar a volta. E os outros signos é mais difícil. Para o escorpião ele pode bater lá embaixo, então ele consegue vir ao de cima. Tem essa capacidade, tal como o animal que o simboliza. São pessoas muito ligadas ao poder, são poderosas a nível interno, mas às vezes também muito ligadas ao poder, às pessoas que mandam, às vezes ao poder mais oculto, mas ao contrário do que se diz, o escorpião é muito fiel às suas convicções e às suas pessoas. É claro que é ligado também à sexualidade, a sexualidade é muito ligada ao poder, mas não tem a ver com o fiel ou infiel dos relacionamentos. Ele é muito fiel às suas convicções e às suas pessoas. No seu lado menos positivo, não é? O escorpião no seu lado menos positivo. Tem esse lado também muito positivo e muito ciumento, como o touro, né? Portanto, tem também essa parte. E depois é muito misterioso. Às vezes é difícil conhecer um escorpião. Num relacionamento é muito difícil estar com o escorpião, porque a gente não sabe o que é que ele está a pensar, o que é que ele está a sentir. Porque é sempre tudo muito secreto, tudo muito lá por baixo do tapete, e às vezes também podem ser um bocadinho vingativos. O último da água, que é o peixe, é o 12º signo, é um peixe da fusão. São pessoas geralmente muito sensíveis, muito intuitivas, muito ligadas à espiritualidade, mas ao mesmo tempo que são muito abertas, também têm aqui um lado muito confuso, muito vago, não sabem o seu caminho, não sabem quem são. São pessoas que muitas vezes vão para seitas ou para religiões mais fanáticas,
ou então sentem-se sempre que não pertencem cá. O peixe, diria que é dos signos mais difíceis do zodíaco, porque já está numa dimensão tão grande, não é? Acumula a energia dos outros signos todos, depois não se sabe se encontrar lá. Portanto, são pessoas, muitos dos artistas, dos poetas e dos artistas, têm muito o síndrome de peixe, que é, são muito intuitivos, muito ligados, muito conectados, mas depois não sabem viver no real. E para terminar, os signos de ar, estamos a falar dos gêmeos e dos signos mais racionais, do aquário também, esses signos são muito ligados à parte racional. Portanto, são muito comunicativos, todos eles são muito comunicativos, o balança também é um signo de ar, muito ligados à relação, são pessoas que precisam se relacionar com outras pessoas, mas é sempre tudo muito a nível mental, muito a nível racional, nem sempre conseguem concretizar. O balança, por exemplo, é muito focado no relacionamento amoroso, os balanças têm muita dificuldade em viver sem um relacionamento amoroso, falam sempre nós, têm muita dificuldade em falar no eu, mas são muito ligados à justiça, à harmonia, são muito amorosos, mas depois são, como não sabem viver sozinhos, são muito dependentes, muito indecisos, não avançam, ficam ali perdidos. O balança é o signo, digamos, mais simpático do zodíaco, mas que tem que aprender a andar sozinho. E geralmente o balança vem sempre de mão dada. E tem que aprender a andar sozinho. Se a gente conhecer balanças na nossa vida, ou ascendentes balanças, vamos ver quanto tempo é que eles estiveram sozinhos sem relacionamento. Há sempre aí um padrão. Realmente estão sempre em relacionamento, à procura de relacionamento, em relacionamento, a acabar relacionamento. O relacionamento é. Os outros signos do ar já não é tanto assim. Os gêmeos são mais curiosos, são mais comunicativos, são mais faladores, são um bocadinho duais. O aquário são mais ligados às grandes causas, não é? Nós estamos agora a viver uma época também ainda de aquário, são muito ligados às grandes causas, tem um lado humanitário, tem um lado muito sociedade, muito conjunto, podem ser por vezes um pouco excêntricos, e um pouco inconvencionais e rebeldes, porque não se enquadram no convencional e não conseguem estar assim. Se calhar alonguei-me um bocadinho mais nos signos, vou já terminar. Como eu gosto muito dos signos, acabei por falar, vou já terminar. Terminei aqui no aquário, sim. Portanto, os signos já estão todos, já falámos dos signos todos. Sim, acho que não me faltou nenhum. Falamos da Falámos de terra, caranguejo. água, falamos que tinha a ver com a parte maternal, protetora, ligada à casa e à família. Que é o Ok, meu, eu não me ia esquecer do caranguejo. pronto, exatamente. Falámos todos. Então, e agora, de uma forma assim geral, o que é que 2023 ainda pode reservar para nós? Não, não individualmente em cada signo, mas sim enquanto humanidade, enquanto planeta, ou depois até podemos ir mais assim para Portugal, não sei se isso é possível. O que é que nos reserva mais este final de ano? Pronto, é sempre possível, nós podemos fazer astrologia até para os países, podemos fazer para o mundo, para o universo, podemos fazer para os países, não é? Quanto mais específico formos, mais se encaixa. Nós estamos a passar um tempo de grandes mudanças, não é? Que é visível principalmente nestes últimos 3 anos, onde nós acabamos por estar mais conectados e mais em conjunto, mas estamos a passar aqui mudanças muito significativas na forma como vemos o mundo e como vemos a espiritualidade. Temos aqui os planetas mais rápidos afetam mais as pessoas do que a sociedade e os planetas mais lentos, que é o caso do Urano, do Plutão, do Neptuno, afetam a sociedade de uma forma geral e não são tão incisivos na vida individual. Portanto, dois planetas fundamentais que estão a mudar agora neste ano, 2023, é o caso do Plutão e o caso do Saturno, ou seja, que planetas são planetas lentos porque demoram muitos anos e as coisas não se veem logo rapidamente. Demoram 20 anos às vezes, demoram 40 anos às vezes. Então, são os primeiros passos e a gente vai vendo. Neste momento nós temos o Plutão que entrou em Aquário e temos o Saturno que entrou em Peixe. E isto de uma forma muito rápida e com uma linguagem muito acessível, penso eu, é que as transformações, principalmente o Plutão em Aquário, a forma como nós vemos a sociedade, a comunidade, os grupos, a forma da comunicação, até as redes sociais, vai haver uma transformação brutal daquilo que nós conhecemos até hoje. Ou seja, o Plutão, o que acontece? O Plutão é o planeta da destruição, ele vai, põe tipo o submundo cá toda à frente,
elimina o que é para eliminar e reconstrói outra vez. É um bocadinho como a energia do escorpião que eu há pouco disse. Quer isto dizer que o Plutão a entrar em Aquário, toda a forma como nós vemos hoje a sociedade global, o mundo, ela vai ser transformada. A forma como nós vemos hoje a conexão, que é uma conexão virtual e não física, de tudo o que é redes sociais, isso vai ser transformado nos próximos 20 anos, mas que a gente começa já a ver a partir do próximo ano. Ou seja, primeiro vem tudo o que é mau e sujo e feio ao de cima, não é? Com toda a violência que nós vemos nas redes sociais, com tudo o que as pessoas dizem e criticam. Isso ainda vai atingir aqui um apogeu até ao final do próximo ano, início mais ou menos de março do próximo ano, e depois essa forma de nos conectar vai ser cada vez diferente. Poderá ser virtual, mas não da mesma maneira. Será cada vez mais real e muito no sentido humanitário. O Saturno em Peixes também vem questionar as nossas ideologias, vem questionar cada vez mais a religião, e pôr a espiritualidade em cima. Mas há muitos medos, há muitos tabus, e, portanto, durante também os próximos 5, 6 anos, a forma de olharmos para as religiões organizadas vai mudar completamente. A espiritualidade cada vez está cá mais em cima, mas ainda muito é moda, ela vai ser uma espiritualidade com muito mais estrutura do Saturno, com muito mais substância. Vamos falar de espiritualidade na verdadeira acessão, e não na espiritualidade dos cursos, dos retiros, também é, mas não é uma tendência, é algo que vai ficar com estrutura. Portanto, em termos da guerra e dos conflitos que nós temos assistido, isso não vai melhorar tão depressa. Portanto, ainda vamos estar nessa forma, até porque isso nos leva a olhar para o nosso lado, que é, isto não é connosco, e, portanto, desde que não chegue aqui, desde que não mexa nos preços dos combustíveis e que não me tiro os cereais, está tudo bem. Essa forma de olharmos para a sociedade, de uma forma global, isso vai ser alterado nos próximos anos. Quer dizer que o conflito ainda se pode agudizar mais. Portanto, há ainda muita coisa feia a vir ao de cima nos próximos meses, até as coisas começarem a abrir, até termos novos líderes. E isso vai demorar, porque nós ainda estamos muito adormecidos. O Covid não nos despertou, muito pelo contrário, até nos adormeceu muito mais, não é? Porque nós fomos enganados e fomos completamente englobados como se não houvesse a individuação. E isso não foi uma coisa positiva a todos os níveis. Portanto, quando as pessoas dizem eu acordei com o Covid, tenho muita dificuldade em entender isso. Muita dificuldade em entender isso. Muito pelo contrário, porque nos enclausuraram e nos mostraram a realidade sem dar espaço à pessoa pensar diferente e tomar decisões diferentes. E isso ainda não acabou. E Portanto, ainda vivemos estamos muito, com isso. isto na minha opinião, acho que vivemos muito numa energia de medo durante Muito. dois, 3 anos. 2, 3 anos, sim. Sim, acho que vivemos todos muito numa energia de medo, de incerteza, isto principalmente no início, porque era tudo muito incerto, mas depois à medida E de que, controle, não é? sim, Controlaram-nos muito, não é? Muito controle. eu agora no meu caso vou falar, eu se pudesse ter tomado uma decisão por mim, eu não teria sido vacinada, eu fui obrigada, entre aspas, ninguém veio à minha casa dar uma vacina, mas Claro. as limitações que nos colocaram onde eu estou a viver era ou levas a vacina ou não podes ir a um shopping fazer compras, o tão básico quanto isto. Tipo, E o caminho cá foi ligeiramente diferente, obviamente, estamos a falar em dois regimes diferentes, mas estava a ir para aí, não é? Estava a mesma coisa, não é? Desde as viagens, dos shoppings, também se falou nisso. Independentemente de haver, não haver, e o que as pessoas fizeram, as pessoas têm direito à sua escolha sempre. E isso, durante alguns meses, não foi permitido ter, não é? E isso não nos ajudou a gente ligar-se à espiritualidade, muito pelo contrário, porque o medo não leva à espiritualidade, muito pelo contrário, não é? Leva alguém para a gente seguir, não é? Alguém que nos diz, olha, é por aqui o caminho, eu vou-te abrir a porta. E não nos permite as pessoas irem à procura do seu próprio caminho. Portanto, e isso, em termos à sua intensidade, vem fazer isso tem que vir tudo ao de cima, não é? Acho que ainda vem aí como é que isto começou e não começou e como é que isto foi divulgado, para depois começar a fazer. Mas é um processo lento, demora anos, e se há gente que já está acordada, a grande maioria não está e não quer estar, não é?
porque tomar responsabilidade pela nossa própria vida e as nossas próprias decisões é duro, não é? Que é ser adulto. Então a gente vive sempre em modo muito criança, que é alguém decide e eu simplesmente faço. Nós conhecermos, acho que, por isso é que a percentagem de pessoas que realmente faz alguma coisa para se conhecer ela própria de uma forma genuína, com um fundo de eu quero saber quem eu sou, o que é que estou aqui a fazer, por isso é que há muito pouca gente a fazer isso, porque dói. E às vezes vamos Claro. abrir portas e vamos olhar no espelho de uma pessoa que, tem aqui coisas que eu não gosto e tem aqui coisas. Mas pelo outro lado, a minha visão, eu já aprendi coisas sobre mim, que quer dizer, não aprendi, mas alguém me disse: olha, isto és tu e tu fazes isto porque isto e isto, e eu ficar assim: ok, então onde é que eu posso usar esta característica minha? Esta característica minha no geral não me é benéfica, mas eu posso usar isto, como por exemplo, eu trazer para a consciência que eu sou, não sou viciada, mas o trabalho para mim tem um peso muito grande, mas durante muito tempo da minha vida eu só via trabalho e deixava que o trabalho fosse o meu centro, e eu adoro aquilo que faço, tenho uma paixão por aquilo que faço, mas cheguei a um tempo da minha vida, uma parte da minha vida em que eu já não tinha muito prazer porque eu estava esgotada, porque a minha vida era só trabalho, Claro. porque eu não me permitia sair, curtir, fazer outras coisas. E eu sabendo que esta é uma característica minha, eu sei que eu vou-me obrigar, entre aspas, pelo menos há um dia em que eu vou fazer uma atividade, em que eu vou fazer alguma coisa que não seja relacionada com o meu trabalho. Isto foi porque fiz uma coisa de autoconhecimento, porque alguém me disse que leu nas minhas características que isto é uma característica tua. Então eu acho que ferramentas de autoconhecimento, sejam da astrologia, sejam outras quaisquer, só nos ajudam a nos percebermos melhor porque é que nós temos determinadas ações, determinados comportamentos e sabermos ajustar. Isto Claro. é a minha opinião. Não, Vale o que não, vale. Raquel, concordo inteiramente. Mesmo as nossas características mais sombrias, não é, que todos temos, elas servem e muitas vezes é que nos protegem e que nos fazem, é o nosso instinto de sobrevivência. Portanto, há coisas que a gente pode não gostar da nossa personalidade, mas muitas vezes é elas que nos impedem de a gente estar em perigo e que as podemos usar em situações às vezes de sobrevivência ou noutras áreas da vida. Portanto, o mundo não é só sol, não é? Portanto, nós temos o sol e depois à noite o sol se põe e temos a lua e somos todos assim. Portanto, a gente negar a nossa lua, mesmo até na linguagem astrológica, é não viver uma parte de nós. Não é? Nós somos isso tudo. Portanto, há que aceitar e integrar e aquelas características que gostaríamos que mudasse, trabalhar sobre elas. Umas são às vezes mais rápidas de transformar, não é? Não é eliminar, é transformar, e outras demoram o seu tempo e têm a ver com a nossa história de vida e demoram o seu tempo. Mas é importante ter essa consciência, aquilo que a Raquel estava a dizer do trabalho, e eu que me identifico também nessa parte com a Raquel, assim, eu vou sempre gostar de trabalhar, eu vou sempre trabalhar muito, mas não posso é trabalhar em desequilíbrio que não me permite usufruir a outra parte da minha vida e que não me permite respeitar os meus limites de corpo, de dormir e de descansar. E está tudo bem. Então, eu tenho esse alerta, quando eu estou a entrar em desequilíbrio ou descarrilar, eu já tenho alertas, porque já me conheço e dizem, ei, está na altura de fazer aqui uma pausa, então vamos fazer isso de outra maneira. Portanto, não é renegar quem nós somos, ao conhecermos a gente tem os nossos limites, não é? Os nossos despertadores internos, e isso ajuda-nos a termos uma vida muito mais saudável, muito mais harmoniosa e prazerosa, porque a vida é para nós usufruirmos e ter prazer na vida também. Vai haver momentos onde poderemos estar mais em esforço ou com dificuldade, mas a vida não é sempre assim, nem tem que ser. Portanto, há momentos, de facto, para a gente aproveitar, para ter prazer, para nos divertirmos, para poder partilhar. E, portanto, é no equilíbrio que a gente consegue avançar, porque não é a pessoa também que está num mosteiro no Tibete completamente isolada, que ela está em perfeita harmonia com o mundo, com o universo. Não está, porque ela também precisa de viver a parte material da vida. Então é também arranjar ali o equilíbrio, ok, tenho momentos de reflexão, de introspeção, de meditação e estou aqui um tempo, mas de vez em quando tenho que ir ao mercado local e conviver com as pessoas e comer um doce e comer alguma coisa. É desse equilíbrio que a gente vive, não é? Um, e no fundo a vida, eu digo isso porque acredito piamente que é,
a vida merece ser vivida e a vida é feita de equilíbrios, portanto, ainda bem que nós cá estamos. Não podemos é fugir, olha, hoje não, amanhã. Não, a vida é para ser trabalhada todos os dias. Portanto, uns dias estamos a rir, outros dias não estamos a rir, mas sabemos que no outro dia vamos rir outra vez. E está tudo bem. Passa muito por aí. Sem dúvida. Olha, uma mensagem que eu gostava que a Isabel, ou uma mensagem que a Isabel gostasse de deixar aqui para quem nos está a ouvir, que esteja a ouvir este podcast e que esteja a passar por uma fase mais desafiante, ou não, mas também não tenha contacto com a astrologia, não saiba o que é. Portanto, queria que deixasse aqui duas mensagens. Alguém para alguém que esteja assim a passar uma fase mais desafiante e se sente meio perdida, e para alguém que, ok, está ok, mas não sabem o que é a astrologia, como é que isto a pode ajudar, o que é que essa pessoa também pode fazer por ela? Então, olha, se calhar na primeira pergunta eu diria pedir ajuda. A primeira, de uma fase que esteja a passar, pedir ajuda verdadeiramente. Nós nem sempre temos consciência do que é que se está a passar por nós, connosco, estamos só um mal-estar, uma tristeza, uma insegurança, e o pedir ajuda é o primeiro passo para nós trabalharmos isso. E o pedir ajuda, muitas vezes, claro, pode ser à família ou aos amigos, mas às vezes deve ser uma ajuda especializada, ou na maioria dos casos deve ser uma ajuda especializada de alguém imparcial e que tenha informação para poder ajudar. Porque muitas vezes muitos dos nossos dilemas, diríamos assim, estão relacionados com a família e estão relacionados com os amigos, não é? E eles não serão totalmente imparciais. E nós muitas vezes precisamos de ouvir, de sentir alguém de uma forma imparcial que não nos conhece em termos de relação, para nos poder encaminhar. A pessoa não vai fazer o trabalho por nós, mas que nos possa encaminhar um facilitador, não é? Uma pessoa que nos poderá dar aqui algumas pistas, algumas ferramentas para podermos fazer, porque o caminho terá que ser sempre feito por nós. Não há como fugir disso. Essa seria a minha primeira resposta. A minha segunda, eu acho fundamental, e principalmente a partir de uma determinada idade, principalmente a partir dos 28, 30 anos, a pessoa se começar a conhecer verdadeiramente. Ou seja, não é ir descobrir o sentido da vida do Santo Graal, mas entender melhor porque é que cá está, qual o seu propósito e quais as suas características ou as suas tensões da personalidade que é necessário trabalhá-las de forma a que a vida não seja um sacrifício e não seja uma rotina, mas seja uma coisa produtiva e uma coisa de evolução. E eu aí, em termos de terapias, aconselhamento, coach, desde que a pessoa se sinta e que encontre pessoas que eticamente sejam responsáveis, todas as terapias funcionam, todas as formas de dizer a astrologia, a numerologia, a hipnoterapia, o coaching, o reiki, há inúmeras, as mesas radiónicas, tudo é importante para que a pessoa dê o primeiro passo. A partir do momento que deu o primeiro passo, a pessoa depois escolhe o caminho e quem quer que a acompanhe. Eu, para mergulhar mais profundamente, eu tenho que ter um professor, um treinador por lá aí. Na superfície, eu muitas vezes consigo fazê-lo sozinha, mas se eu quiser mergulhar profundamente, que é onde está a raiz e a origem de todas as causas que nos causam desconforto, sejam físicas ou emocionais, eu preciso de um treinador que vá comigo, que me ensina a pôr a botija, não é? Me ensina a pôr a máscara. Eu diria que são esses dois conselhos e não adiar, não é? Não adiar até ter uma doença, não adiar até ter uma relação tóxica, não adiar. Não, eu não preciso chegar aos limites, não é? Eu posso ir trabalhando de forma a não chegar lá. E não tem nada de mal em se sentir vulnerável e pedir ajuda. Muito pelo contrário, é o primeiro passo para a gente encontrar a força dentro de nós. Diria que são essas as mensagens. Olha, obrigada Isabel pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua partilha. E neste momento, se alguém quiser fazer alguma consulta consigo ou contactá-la para alguma questão, onde é que a podem encontrar? Então, eu trabalho num espaço, tenho um espaço que se chama Secrets of You, um espaço físico, mas também online, também fazemos consultas online. Podem nos encontrar no www, que é o nosso site do Secrets of You, ou então nas redes sociais também com esse nome, no Instagram, no Telegram, no Facebook, onde nós vamos publicando várias informações sobre as diversas áreas que nós temos. Nós temos terapeutas também a trabalhar connosco noutras áreas, também muito interessante
interessantes e muito importantes, e lá encontrar a informação toda sobre nós e pode nos contactar diretamente. Portanto, quer presencial, quer online, a maioria das terapias que nós temos são feitas das duas formas. Eu sei que a Raquel está muito longe, Por isso mas a tem que nossa fazer foi online. online. A nossa Exatamente. foi online e, portanto, quando queremos, nós conseguimos fazer acontecer, sem É dúvida. isso mesmo. Eu vou deixar os contactos da Isabel e do site e toda a informação que me deu aqui na descrição do podcast. Portanto, quem quiser depois tem acesso à informação e pode entrar em contacto com a Isabel. Isabel, da minha parte, foi uma honra, um prazer ter acesso ao seu conhecimento, ao seu tempo, à sua energia, à sua sabedoria e espero mesmo que este podcast sirva para tocar em alguém, para que, se há uma pessoa que sentiu esperança, sentiu que pode pedir ajuda, que sentiu coragem para pedir ajuda com este podcast, eu acho que já fez efeito, portanto é esse o meu objetivo. Portanto, da minha parte, super obrigada, Isabel. Muito grata, Raquel. Espero que continue. Tem um poder da comunicação fantástico, uma experiência de vida que acaba por ser um exemplo para muitas das pessoas que a seguem. E é por aí, cada um faz a nossa parte e vamos ajudando as outras pessoas no caminho como já nos ajudaram. Portanto, muito obrigada por me ter convidado. Obrigada eu, a vocês todos estão aí desse lado, muito obrigada por estarem desse lado, já sabem, comentem, partilhem e subscrevam o canal para podermos crescer, para podermos partilhar mais histórias, para que se possam tocar a vocês, para que possam tocar no vosso coração e na vossa alma e se transformarem. É esse o principal objetivo desse podcast. Então, muitos beijinhos para todos vocês e até ao próximo episódio. Tchau!